Então, ó, toda vez que a gente tem a perda dessa continuidade óssea, ou seja, a quebra desse osso em duas partes ou mais, eu tenho uma fratura acontecendo. Qualquer pessoa, então, pode sofrer uma fratura por um acidente, por uma pancada, qualquer coisa pode. Então, a gente não tem um grupo específico que tenha mais, né? Mas a gente tem alguns grupos que nós chamamos de grupo de risco, que tem possibilidades de sofrer mais com a questão de fraturas. Quem são? Os idosos, tá? E mulheres após a menopausa, no momento em que elas estão na menopausa. Por quê? Porque os idosos, tanto os idosos quanto as mulheres em menopausa, eles têm uma característica em comum, que é a redução da massa de osso, tá? Então, a massa óssea, ela pode ficar reduzida, levando à osteoporose. Quando eu tenho uma osteoporose, eu tenho maior facilidade de fratura óssea, tá? Então, um osso poroso que torna-se mais frágil, mais enfraquecido, ele quebra com mais facilidade. Então, por exemplo, idosos, eu não preciso de uma pancada gigantesca para que ele tenha uma fratura, tá? Às vezes, num escorregão que ele leva em casa, ele já fratura o fêmur. Mas ele nem caiu, professora. O que aconteceu? É osso fragilizado, tá? O osso poroso, ele favorece a fratura, ele facilita essa quebra. Então, essas pessoas têm mais facilidade. As mulheres depois da menopausa, por conta da redução do estrogênio, ela acaba tendo uma propensão maior a desenvolver osteoporose. Então, por isso que também ficam dentro do grupo de risco. E aí, se a gente somar, né, mulher, idosa, isso aumenta ainda mais o risco de fratura, tá? Então, ó, para vocês entenderem, a nossa parte óssea, ela é formada por trabéculas ósseas, que é isso aqui, ó. Tem mesmo umas separações, né? O tecido tem uns buraquinhos, mas que são pequenos. A distância dessas trabéculas são pequenas, tá? Quando a gente tem um osso com osteoporose, olha o que acaba acontecendo, ó. Essas trabéculas, ó, elas vão aumentando o tamanho, tá vendo? E isso deixa esse osso muito fragilizado, muito fácil de quebrar, tá? Então, essa é a diferença que a gente tem. Embora aqui, ó, no osso saudável, eu também tenha espaço entre uma trabécula e outra, esses espaços são pequenos. Quando eu aumento esses espaços, ó, trabeculares, vou deixando esses espaços maiores e vou esburacando mesmo esse fêmur, esse osso. E isso aqui acaba ficando mais suscetível, mais fácil de fraturar, tá? Então, essa é a diferença, é por isso que os idosos e as mulheres após menopausa têm um risco maior de sofrer com fraturas, tá? Então, as causas. O que causa uma fratura? A gente já falou algumas coisas aqui, né, nesse início de aula. Trauma, qualquer tipo de acidente. Automobilístico, atropelamento, quedas, pancadas, até mesmo no esporte, né? A gente já, vocês já devem ter visto a questão de atletas em campo jogando futebol e que sofrem uma pancada e que têm uma fratura, tá? Então, isso pode acontecer. A maior parte das fraturas são traumáticas, que nós chamamos. Acontecem por um acidente, por um trauma, uma pancada, uma incidência de força em cima daquele osso, tá? Mas nós podemos ter também a fratura que nós chamamos de fratura patológica. O que é isso? Ela acontece sem nenhuma causa aparente, então não necessariamente a pessoa tem que ter caído, nem tem que ter levado uma pancada, nada disso. Ela quebra de repente, em geral com pessoas com osteoporose grave e tumores ósseos, tá? O tumor ósseo também fragiliza muito. E a gente tem fraturas que acontecem
espontaneamente, sem nenhuma queda, sem nada. Tem um caso que eu acompanhei há um tempo atrás na questão de reabilitação, de um rapaz, 35, acho que ele tinha, 34 ou 35 anos, praticava esporte, fazia competições, corria maratonas, era extremamente ativo, e fazia aquelas provas de Ironman. Sempre muito ativo na parte de exercícios físicos mesmo, né? Tinha um condicionamento físico bom. E aí, ele simplesmente teve uma fratura de húmero da região do braço, né? Não caiu. Ele estava andando de bicicleta e nem estava participando de uma prova, nem nada disso. Foi andar de bicicleta com uma turma de amigos. E aí começou a sentir uma dor intensa no braço, teve um edema, foi para investigar o que era, fizeram os exames de imagem e foi constatada uma fratura. Bem, uma fratura de uma pessoa jovem que não caiu, não sofreu um acidente, não levou uma pancada no lugar. Primeira coisa que tem que se suspeitar é que alguma doença está acontecendo nesse osso. Tá? Fizeram todos os exames e aí constataram um tumor ósseo. Tá? Por isso ele teve a fratura. A fratura foi espontânea porque esse osso já estava danificado por conta de uma tumoração. Tá? Esse rapaz está em tratamento ainda faz a parte de reabilitação, né? Fez químio, está fazendo rádio, terapia, precisou fazer uma cirurgia para fixação da fratura, tá? Por conta do tipo de fratura, os médicos acharam melhor e mais indicado que eles fizessem a fixação cirúrgica dessa fratura, não fizessem um tratamento conservador, e são casos que acontecem de fraturas que não são fraturas traumáticas, tá? Que é o que nós chamamos de fratura patológica. Então, esses casos acontecem na grande maioria das vezes, ou porque o indivíduo tem uma osteoporose grave, ou porque ele tem tumores, tá? Dificilmente acontece por alguma outra questão, tá? A gente também tem as fraturas por estresse. O que é isso? De acordo com a Sociedade de Ortopedia e Traumato aqui brasileira, esse tipo de fratura decorre principalmente da questão de movimento repetitivo, tá? Em regiões bastante localizadas, devido à fadiga, tá? Existe um desequilíbrio entre a atuação das células que formam o osso, que são os osteoblastos, que são as células formadoras que constroem a estrutura óssea, e os osteoclastos, que são as células responsáveis por reabsorção óssea para fazer remodelação e tudo mais, tá? Quando existe esse desequilíbrio, por conta geralmente de número repetitivo de movimento, pode acontecer a fratura por estresse, tá? Então, tá aqui, ó. Geralmente essas fraturas não são fraturas completas, tá? Você tá vendo que essa parte óssea aqui, ela tá preservada ainda. Eu tenho uma fratura aqui, ó, bem centralizada no osso, mas eu não tenho a ruptura do osso nem nessa parte aqui e nem nessa parte aqui, tá? Então, isso é uma fratura incompleta, é como se fosse uma fissura óssea, né? Eu não tenho a descontinuidade total do osso, não perde o contato completamente com a outra parte, mas, ó, eu tenho uma descontinuidade do osso, tá? Então, aqui, ó, região bem finalzinha aí daqui da região de tíbia e fíbula, ó. E aí você tem a fratura por estresse, tá? Geralmente, esse tipo de fratura está associado principalmente a modalidades esportivas, a atletas, tá? Que fazem um grande número de repetição de exercícios, em geral exercícios com impacto. Então, atletas que praticam corridas, saltos, ginástica artística, todas essas questões que têm bastante impacto
E o atleta de alto rendimento, ele precisa repetir e repetir sequências de movimentos para fazer, por exemplo, uma performance numa apresentação, numa competição, tá? Quando, associado a isso, não se percebe a questão do equilíbrio muscular e se impõe para esse atleta, por exemplo, uma carga de treino inadequada, ou seja, eu estou exigindo além do que aquele corpo, aquele organismo pode me dar, eu posso gerar uma fratura por estresse, tá? Pode ser de qualquer modalidade esportiva, geralmente está ligado a esportes de alto rendimento, né? A atletas profissionais, dificilmente atletas, eu brinco que de final de semana vão sofrer uma fratura por estresse, mas pode, né? É mais raro, mas pode acontecer. É mais comum em atletas de alto rendimento. Por quê? Porque ele acaba entrando numa fadiga tão importante, que acontece. Músculo fadigado não consegue auxiliar na absorção de impacto. E o que vai acontecer? Para onde esse impacto vai, então? Ele vai diretamente para a área óssea, onde o osso vai começar a receber um impacto maior do que ele deveria receber. Por quê? Mecanicamente, quando eu tenho uma atividade de impacto, os meus músculos, a área articular e a área óssea, eles dividem esse impacto entre si. Quando eu estou com um músculo tão fadigado, a ponto de perder a sua eficiência mecânica, esse impacto deixa de ser dividido com a musculatura e passa a acontecer diretamente e com maior carga em cima do osso. Isso tem uma propensão, né, maior de gerar uma fratura por estresse, tá? Uma questão importante para a gente lembrar, na questão de treinamento com carga inadequada, é o seguinte: todo treinamento muscular, todo treinamento físico vai causar fadiga. A gente não pode confundir a fadiga muscular do exercício, do treino, tá? Com a questão do controle de carga que eu estou impondo para esse atleta, tá? Geralmente acontece quando eu imponho uma carga de treinamento muito maior do que a capacidade física que ele tem naquele momento de treino. Então, é preciso respeitar os momentos de treino, respeitar os limites corporais. E por que elas acontecem mais em atletas de alto rendimento? Porque eu brinco que atleta de alto rendimento não é sinônimo de saúde, né? Eles acabam sendo impostos a limites muito acima do que eles podem suportar muitas vezes. E aí, isso acaba sendo visto através da quantidade de lesões que esses atletas podem sofrer, tá? Então, geralmente é isso, não é só a fadiga muscular que vai levar à fratura, não. A fadiga muscular, ela pode acontecer para todos nós quando a gente vai fazer um treinamento. A gente vai fadigar a musculatura. Treino exige que esse músculo seja imposto a esse músculo uma carga um pouco maior do que ele está acostumado. Senão, eu não consigo treinar também, né? Então, a gente faria assim, eu não posso, então, impor carga, esse músculo não pode ser trabalhado. Não é isso. O importante é o quê? É, na verdade, fazer a dosagem correta da carga de trabalho, tá? E isso, a grande parte, quem vai fazer isso? Quem trabalha com reabilitação, os fisioterapeutas que vão trabalhar com reabilitação, principalmente na área desportiva, precisam entender que depois de uma fratura por estresse, eu preciso impor carga de treinamento, mas eu tenho que ter cuidado com as cargas que eu vou impor, tá? É importante que se tenha cuidado. E também as questões de quem trabalha com a área de treinamento mesmo, os educadores físicos que trabalham diretamente com o treinamento, também precisam saber codificar cargas que sejam adequadas para aquele período que o atleta está vivenciando. Tá? Eu não posso impor uma carga nem menor do que ele suporta, porque senão eu perco o trabalho de treino do atleta, mas eu também não posso impor uma carga muito maior do que ele suportaria. Tá? Porque aí eu posso favorecer
que ele tenha lesões como as fraturas por estresse. Tudo bem? Ainda dentro de fratura por estresse, o excesso de peso também pode causar fratura por estresse, tá? É comum, mas a gente acaba não vendo tanto, porque a gente acaba não vendo ninguém com excesso de peso que vá se desgastar em atividade sem orientação, né? A maioria busca por auxílio. Porém, quando esses indivíduos se aventuram a começar a realizar uma atividade física, por exemplo, quero perder peso, tô lá pesando 180 quilos e eu vou começar a correr. Eu não fui ao médico, eu não procurei um educador físico, eu simplesmente levanto e falo assim, eu vou correr. Agora eu vou começar a correr porque eu quero emagrecer. E vou fazer isso da minha cabeça. Primeiro, não vai saber a forma correta de fazer. Não vai saber a forma correta de carga de treinamento. Ah, então porque ele tem excesso de peso, ele não pode correr? Ninguém disse isso, tá? Ele até pode, mas ele precisa ser orientado. Então, se ele vai correr, ele tem que fazer isso de maneira adequada. Ele não pode começar correndo 50 quilômetros. Ele vai ter que fazer isso aos poucos, ele vai ter que fazer isso com orientação, ele vai ter que fazer isso sempre alternando trote e caminhada, ele não vai poder fazer corrida contínua inicialmente. Então, é preciso uma orientação profissional. Se esse indivíduo decide se aventurar fala assim, não, eu vou perder peso, então eu vou começar a correr, o que isso acontece? Ele tá com um peso excessivo. A musculatura dele é uma musculatura despreparada, enfraquecida. Não é uma musculatura apta para trabalhos de absorção de impacto. Tá? Então, a primeira etapa, por exemplo, para trabalhar com pessoas com pesos excessivos, com obesidade mórbida, é saber que eu preciso primeiro fortalecer essa musculatura. Eu não posso colocar para fazer atividades de grande impacto com uma musculatura desequilibrada do ponto de vista de fortalecimento. Tá? Então, eu preciso ter um equilíbrio muscular, eu preciso favorecer o ganho de força primeiro, né? Para que depois ele possa fazer exercícios que tenham um impacto um pouco maior. Se ele vai fazer esse exercício sem essa musculatura preparada de maneira adequada, o que vai acontecer? Esse músculo não vai auxiliar na absorção do impacto, a parte óssea não vai ser capaz de absorver todo esse impacto sem sofrer lesões, tá? Porque ele vai acabar sofrendo um impacto maior. Ele vai ter dificuldade de se recuperar, porque é um osso que já vai ter uma dificuldade muito maior. Provavelmente já é um osso mais enfraquecido, mesmo que não tenha osteoporose ainda, porque é um indivíduo que provavelmente estaria sem atividade física alguma, ou seja, já com sedentarismo importante, então ele não tem uma massa óssea de 100%, tá? Ele já tem uma redução, já tem uma dificuldade, somado ao peso excessivo do corpo, impactos elevados, sem uma musculatura para me fazer suporte, a tendência é eu fissurar um osso. Tá? Eu tenho uma tendência muito grande de fazer uma fratura por estresse, então. Tá? Então, sempre é indicado que todo indivíduo que tem um peso excessivo, tá? Que tem uma obesidade já importante, ele precisa praticar atividades, ele até é orientado para isso, inclusive para facilitar e auxiliar na perda de peso, porém, ele precisa fazer isso sendo orientado por um educador físico, por um nutricionista, pelo médico, né? Então, assim, ele precisa ter uma equipe multiprofissional de suporte. Em alguns casos, ele vai iniciar um trabalho com a fisioterapia, porque às vezes a obesidade é tão importante que o primeiro trabalho é de reabilitação. Esse indivíduo perde muitas vezes a capacidade, inclusive, de ficar em pé. Por quê?
As articulações e toda a região corporal, elas estão recebendo um impacto excessivo somente do peso do corpo. Tá? Então, se a gente for pensar isso, muitos que estão nesse quadro de obesidade mórbida, eles precisam passar por um nutricionista e por um médico, iniciar primeiro um programa de emagrecimento. Aí eles podem primeiro ter que passar por uma fase de reabilitação para conseguir se sustentar em pé, que alguns não conseguem. E depois eles vão passar para a fase da atividade física, onde o educador físico é que vai acompanhar os treinos para que ele possa perder mais peso. Se ele não fizer essas etapas, ele tem uma tendência muito grande, sim, a fazer uma fratura por estresse, tá? A questão de deficiências nutricionais também podem levar à fratura por estresse, se você não tem nutrientes suficiente. Cálcio, vitamina D. Eu sempre brinco que, assim, principalmente as mulheres são mais afetadas por essa questão, por questões hormonais, porque a mulherada geralmente associa dietas restritivas para perda de peso. E quando a dieta restritiva é feita, também, isso a gente está dizendo, gente, de fazer as coisas sem orientação, né? É diferente. Eu falar assim, eu quero emagrecer, eu vou fazer uma dieta de baixa caloria, mas eu estou sendo acompanhada por um nutricionista, por exemplo, que vai me dizer, olha, você vai comer baixa caloria, mas você vai comer isso porque tem tal nutriente, você vai comer isso porque tem tal vitamina, e vai me orientar quais são os alimentos que têm maior valor nutritivo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente acordar, e toda a mulherada sabe disso, que tem dia que você acorda e fala assim, que inferno, não baixa essa balança, eu vou fazer a dieta da lua. Vou fazer a dieta do sol, eu vou fazer, sei lá, tem 1 milhão de dietas aí que a gente pode escolher, né? E aí começa a fazer uma ingestão calórica muito baixa, tá? Isso pode levar a alterações hormonais associadas, e aí eu posso ter perda de massa óssea, o que facilita a fratura por estresse, tá? Então, isso é comum acontecer, não é incomum que a gente veja algumas mulheres que façam isso. Eu tenho uma pessoa que atendi já há um tempo atrás, que ela fez uma fratura por estresse em L5. A última vértebrazinha lá, lombar, entre L5 e S1. Por quê? Ela fazia baixíssima ingesta calórica e ela cismou que com toda a dieta que ela já fazia por conta, não tinha acompanhamento nenhum, ela fazia umas dietas muito doidas, e aí ela cismou que ainda assim ela não estava perdendo peso, e eu até brinquei com ela depois que ela veio para reabilitação na fisioterapia, eu falei assim, mas você queria perder peso da onde? Da língua, porque não tinha mais onde ela perder peso. Já era uma pessoa extremamente magra, né? Assim, provavelmente é uma pessoa que tem algum problema em relação à percepção de imagem corporal, porque ela se olha no espelho e se visualiza maior do que ela realmente é. E aí, por conta disso, que a dieta não estava funcionando e ela queria perder peso, peso que não tinha onde perder, né? Não tinha massa para perder gordurosa, não tinha mais tecido adiposo para ser perdido. Então, ela associou, ela já fazia uma carga de exercícios gigantescas em academia, fazia 7 dias por semana, e aí ela decidiu aumentar isso ainda fazendo crossfit. E claro que ela não foi o crossfit o culpado, não é isso. Mas provavelmente ela foi fazer de maneira inadequada e acabou tendo uma fratura. Tá? E aí depois sofre dores horríveis, precisa de processo de reabilitação, precisou ficar na fisioterapia um tempão para conseguir se reabilitar. Então, assim, é extremamente importante, gente. Todo mundo acha assim, mas vai fazer atividade física, é bom, é saudável. É saudável quando é feito de maneira adequada, acompanhado por profissionais adequados.
Se eu vou fazer do jeito do meu nariz, não, nem sempre vai ser bom. E se eu associado a isso faço coisas absurdas, porque aí eu falo assim, não, mas eu tomo suplemento com cálcio para não ter osteoporose. E aí você tá faltando vitamina D no organismo. Pode tomar todo o cálcio do universo, que não vai fixar no osso. Para fixação de cálcio, eu preciso de vitamina D, e eu preciso de vitamina D na forma ativa. Ou seja, eu tenho que ter vitamina D no meu organismo e eu preciso ainda tomar sol. Porque é a luz solar que ativa a vitamina D que existe no meu corpo. Então, se também tomar um monte de cálcio, mas eu tomo vitamina D complementar, mas faz igual o Drácula, não, nem vai ver a cor da luz do dia, também não vai resolver. São coisas que estão associadas, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Isso pode fazer uma redução de massa óssea a ponto de deixar esse osso fragilizado e favorecer fraturas por estresse, tá? Por isso que também é mais comum em mulheres, porque a gente já tem uma tendência maior a fazer osteoporose por conta de questões de quedas hormonais e tudo mais. E a gente também, né, a mulherada tem uma tendência maior também a ficar fazendo dietas de maneira indiscriminada, né? E muitas vezes sem, a grande maioria das vezes, eu me arriscaria a dizer que 99,9% dos casos, fazendo isso sem sequer uma orientação nutricional, tá? Então, isso é um dos grandes problemas, tá? Como é que eu sei que fraturou? Primeira questão é aquilo. Teve uma pancada, teve um acidente, teve alguma coisa assim, eu já tenho que levantar a orelha para suspeitar de que pode ter se fragmentado um osso. Ponto, né? Dependendo do que eu vivenciei, da forma que aconteceu, eu tenho que entender que sim, pode acontecer de ter uma fratura associada. Se esse indivíduo, por exemplo, estava andando de bicicleta, foi lá fazer uma trilha com amigos, sofreu uma queda, bateu o braço no chão com maior força. Tá? Suponha que o impacto maior tenha sido em membro superior. Teve uma pancada maior em membro superior. A hora que a gente vai ajudar esse colega a levantar, a gente percebe que ele não está aguentando de dor, ele tem dor intensa no local. O local já está inchado, tá? É demasiado, tá? Ele tem perda de capacidade de movimento, tá? Movimento pode ter perda total ou parcial, tá? Então, ele pode não conseguir fazer o movimento por completo ou parcialmente, ele consegue até uma certa parte do movimento, mas depois não consegue continuar. Então, ele tem incapacidade de se movimentar, ele tem dificuldade para se movimentar e para se locomover, dependendo da região que afetou, né? Isso já é para nós um indício de que houve uma fratura. A gente vai comentar um pouquinho sobre os tipos de fratura, mas vamos lá que eu vou adiantar umas coisinhas aqui. Quando a fratura é fechada, ou seja, que eu não tenho lesão da minha pele, eu não consigo perceber, e ela não foi tão importante a ponto de desviar o osso, mesmo que não tenha rasgado a pele, às vezes a gente percebe o quê? Ó? Às vezes o local fica deformado. Quando deforma o local, inchou, não mexe e dói demais, eu já sei que é uma fratura, tá? Agora, às vezes, a fratura não é capaz de deformar o local. Eu não consigo visualizar essa deformação, a não ser com um exame de imagem, um raio-x pelo menos simples, tá? Para verificar isso. Mas eu tenho que, por conta do próprio histórico, eu já tenho que imaginar que pode ter acontecido uma fratura. Então, qualquer queda, por exemplo, pode causar uma fratura? Pode, tá? Qualquer queda pode causar uma fratura. Eu tava andando lá na sala da minha casa e dei uma topada com o meu dedinho do pé no canto do sofá. Esse dedinho foi lá para fora e voltou.
tá doendo pra caramba, o lugar tá inchado, tá arroxeado, ó, tem hematoma, tá? Tem hematoma. Às vezes tem até uma escoriaçãozinha na pele, raspa a pele, machuca. Tem que ir avaliar, tá? A única forma de confirmar se existiu uma fratura ou não é através do exame de imagem, tá? Essa é a forma de, a princípio, eu vou supor que essa fratura aconteceu. Eu vou tratar como se a fratura existisse. Ah, não foi. Foi só uma contusão muito séria. Ok, mas eu vou tratar como se a fratura tivesse acontecido, tá? Então, a princípio, a gente não tem como saber. Não tem como eu fazer lá, passar a mão de reiki e falar, fraturou em 5 pedaços, uma parte está desviada para... Não tem. A gente não tem visão de raio-x, a gente não tem bola de cristal, a gente tem suposições pelos sinais e sintomas, que são muito nítidos, né, geralmente, e pela própria... pelo próprio acidente, ou pela própria queda, pelo próprio acontecimento, eu posso supor que sim, que a gente vai ter, sim, pode ter tido uma fratura, tá? Além disso, dependendo da forma que aconteceu a fratura, se houve uma descontinuidade óssea, esse osso se deslocou a ponto de comprimir um nervo, por exemplo, uma das coisas que a pessoa pode relatar para você é formigamento ou dormência no local. Porque o nervo pode estar comprimido pelo osso deslocado, tá? O que é importante? Ana, eu não sei fazer nada se acontecer uma fratura, eu não sei fazer uma tala, eu não sei nada. Não, então não mexe. A importância sempre no primeiro socorro é não tentar colocar osso no lugar. Isso pode gerar um risco muito maior do que você levar esse braço todo torto e pendurado para o hospital. Tá? Então, não é para tentar colocar a parte óssea no local, no lugar. Isso só deve ser feito em atendimento especializado, já intra-hospitalar. Tá? Porque o risco que eu corro, a hora que eu vou tentar, por exemplo, fazer essa colocação de osso no lugar às cegas, eu corro o risco de romper uma artéria na hora que eu faço isso, porque o osso, ele não vai ser, fraturou, ele não vai ficar sem nenhuma ponta. Ele pode ficar todo despontado. A ponta do osso pode perfurar uma artéria, pode rasgar um nervo. Então, o risco de complicação de uma tentativa como essa, de tentar colocar uma parte óssea, uma fratura no lugar, é muito sério, muito sério. Então, se eu não sei o que fazer, não é para pôr a mão, não é para tentar colocar no lugar. Não é o meu papel, tá? Nem como socorrista, nem socorrista especializado não deve fazer isso. E isso só é manobra que só é feita intra-hospitalar. Ok? Então, isso vocês têm que lembrar sempre. Quais são os tipos? Eu posso ter fratura única ou múltipla. O que é isso? Uma única fratura, tá? Ou várias fraturas em diversos ossos do corpo. Num politraumatizado, por exemplo, ele pode fraturar o fêmur, ele pode fraturar o antebraço, ele pode ter fratura craniana, ele pode ter fraturas múltiplas, tá? Então, em vários ossos. Eu posso ter uma única fratura em um único osso do meu corpo, e eu tenho uma fratura única, ou eu posso ter um osso fraturado em muitos fragmentos, em mais do que 2 fragmentos. Toda vez que eu tiver uma parte óssea fraturada em vários pedacinhos, isso é chamado de fratura cominutiva, tá? Fraturou em vários pedaços, sabe aquela coisa? Quebrei em 1000 pedaços, é mais ou menos isso, tá? Não necessariamente tem que ser 1000 fragmentos, mas
para vocês entenderem e ficarem mais fácil. O que é cominutiva? Quebrou em 1000 pedacinhos. Quebrou em vários pedaços, tá? Em 2 pedaços eu posso considerar uma fratura única. Em mais, fratura múltipla, tá? Elas podem ser completas ou incompletas, tá? Pode fraturar de uma ponta na outra do osso, ou pode ser como essa daqui que eu mostrei para vocês, a fratura por estresse. A fratura por estresse é uma fratura geralmente incompleta, ó. Ela não fraturou desse ponto do osso até esse, ó. Não separou o osso em 2 partes. Ela fez uma fissura, tá? Então, isso é uma fratura incompleta. Tá? Quando a gente tem a fratura completa, a gente tem a separação desses 2 fragmentos, tá? Ela pode ser oblíqua, quando acontece num eixo diagonal, tá? Então, aqui, ó. A mais comum é isso aqui, uma fratura transversa, que ocorre de um lado ao outro, tá? Sem muita, mais ou menos numa linha plana aqui, tá? Uma fratura, ó, cominutiva, vários fragmentos ósseos são avulsionados, tá? Então, eu quebro em vários pedacinhos. E isso é chamado de fratura cominutiva. Deixa eu ver se deu certo a admissão aqui. Deu. A oblíqua, ó, acontece aqui, geralmente em diagonal. E a espiral. Essa fratura em espiral, geralmente ela acontece quando o movimento é em torção. O indivíduo, por exemplo, fixa o pé no chão e gira o corpo bruscamente e o osso fratura em forma de espiral mesmo, tá? Uma forma espiralada. E a gente tem as fraturas epifisárias, que acontecem, ó, nessa partezinha aqui, geralmente, tá? Na divisão entre a epífise e a diáfise do osso longo, tá? Então, geralmente, a gente tem isso aqui, é o ponto de união, né? Geralmente, o pontinho de união. E pode acontecer, quando acontece em crianças, e pode afetar a epífise de crescimento. Por quê? Até determinada idade, essas áreas aqui não são completamente calcificadas, elas são separadinhas. Por que elas são separadas? Para permitir que esse osso vá se alongando. Deixa eu puxar uma imagem aqui. Ó, tá vendo essa área aqui? Isso aqui é a epífise de crescimento, ó. Tá vendo que o osso não é unido. Ele parece uma fratura, mas isso não é uma fratura, tá? Isso aqui é a área que tem esse espaço justamente para quê? Para que o osso continue crescendo. Se a hora que isso aqui se fecha, que eu não tenho mais essa linha divisória aqui da epífise de crescimento, é o momento em que o indivíduo não vai mais ganhar altura, comprimento ósseo, tá? Então, em crianças, quando acontece nessa área aqui, muito próxima dessa área de epífise, ela pode acabar afetando o crescimento do osso, ele pode ter uma deformidade, tá? Pode acontecer de gerar uma deformidade óssea, tá? Que é porque afetou a epífise de crescimento ali, tá? Então, é importante a gente entender que as fraturas em crianças, quando elas são epifisiárias, elas pegam essa parte finalzinha aí do osso, ela pode afetar o crescimento dessa área, tá? Então, tem que ter um acompanhamento médico bem próximo para verificar se isso aconteceu ou não. Se aconteceu essa questão de ter algum problema na epífise do crescimento, tá? Além disso, as fraturas podem ser consideradas abertas ou fechadas. Na fechada, é aquilo que eu disse para vocês, não necessariamente, ó, eu vou ver o osso para fora. Então, nesse caso aqui, eu tô vendo a pele da pessoa. Eu não sei se o osso lá dentro tá fraturado. O que vai me mostrar que tá fraturado? A dor, o inchaço do local, geralmente fica arroxeado,
a pessoa não consegue movimentar a perna. E aí, isso vai me dar o indício de que a fratura aconteceu, tá? É um indicativo que essa fratura aconteceu. Mas eu não estou visualizando, ó, no caso da fratura fechada, eu não visualizo nenhuma lesão da pele. O osso não perfurou a pele, tá? Quando o osso torna-se exposto, ele perfura a pele, ele rompe os músculos e ele sai para fora da pele. Aí eu tenho uma fratura chamada de fratura exposta ou fratura aberta, tá? A fratura aberta, então, é exatamente isso. Quando eu tenho a exposição do osso para o ambiente externo e a pele acaba sendo rompida por conta dessa exposição, né? A hora que o osso faz essa ruptura aí, né, faz essa lesão, ele rompe a musculatura e ele extravasa para fora através da pele. Tá? Então, essa é uma fratura aberta ou fratura exposta, ok? Tratamentos para fratura. Depende do tipo de fratura, da região que fraturou, tem que ser avaliado por um especialista para te indicar qual é a melhor forma de tratar, né? Algumas fraturas simplesmente vão ser imobilizadas através de gesso, tala gessada, né? Imobilizadores que hoje em dia a gente tem, não necessariamente precisa ser isso aqui, às vezes colocam um RoboFoot, alguma coisa assim, que estabiliza essa articulação, tá? E aí vai ficar um período lá quietinho, sem movimentar, sem fazer descarga de peso importante, e esse osso vai se recuperar espontaneamente, vai se consolidando, tá? Vai lá se recuperando. Algumas vezes não vale a pena. Por exemplo, fraturas de fêmur. Fraturas de fêmur acontecem em grande parte em idosos, tá? E nos casos da fratura de fêmur, o período de imobilização precisa ser grande para que esse osso se recupere. É um osso longo, não é benéfico. Se você pensar, já é idoso, vai ficar 2, 3 meses em cima de uma cama, vai acabar desenvolvendo outras doenças associadas à falta de movimento. Então, é mais interessante, por exemplo, na fratura de fêmur, que seja feito o tratamento cirúrgico. Então, fixa esse osso, geralmente com placa, parafuso, haste, depende da forma de fratura. Quem vai definir isso, a melhor forma cirúrgica é o médico, né? E aí sim, faz a fixação, a recuperação é melhor, é mais rápida, acaba sendo benéfico para o paciente, embora a cirurgia traga riscos, ainda é melhor do que esperar cicatrizar sozinho através da imobilização, tá? Quando não é feito, por exemplo, tem uma fratura de fêmur importante, precisaria fixar, precisaria fazer uma cirurgia para fazer a fixação. Porém, não vai fazer. Não vai fazer quando? Quando o paciente tiver uma instabilidade clínica muito grande, então, por exemplo, já tem problemas cardíacos seríssimos que impedem ir para a cirurgia, tem outras complicações que podem impedir que o ato cirúrgico seja feito. E aí tem que se avaliar qual é o risco para esse paciente. Então, algumas vezes deixa-se sem fazer, mas a grande maioria das vezes, o primeiro procedimento, por exemplo, uma fratura de fêmur, a se pensar é através de um ato cirúrgico, tá? Da correção cirúrgica. Porque a recuperação pós-operatória acaba sendo muito melhor do que se eu deixar lá só imobilizado sem fazer nada, tá? Então, isso é uma das coisas importantes. Então, o tratamento quem vai definir é o especialista, qual vai ser a melhor forma de tratar, tá? Toda fratura, ela pode ser ou não acompanhada de complicações. Quais são as complicações que nós podemos ter? Uma das complicações, consolidou errado. Ficou lá e na hora de consertar, consertou errado. Tá? Às vezes tem que refraturar aquele osso para arrumar. Tá? Então isso é um problema. Pode acontecer.
É mais raro, se for feito um atendimento especializado, é mais raro acontecer, tá? Porque daí já se toma as providências, o médico já faz. Se precisa reduzir essa fratura, precisa colocar o osso no lugar, alinhar melhor para a recuperação, ele vai fazer esse alinhamento. E aí, mais difícil que isso aconteça, essa consolidação incorreta. A gente vê isso muito em que situações? Por exemplo, moradores de rua. Algumas vezes eles não buscam por atendimento médico, eles têm uma fratura e aquilo é consolidado de maneira inadequada e eles acabam não buscando e aí eles ficam com a deformidade, tá? Consolida errado. Para tratar essa deformidade, aí muitas vezes você tem que fazer uma refratura. Precisa procurar o especialista para refraturar o osso, fraturá-lo de novo e fazer o tratamento correto, tá? Então, uma das complicações é essa. Quando eu tenho uma fratura, eu posso deslocar, posso ter avulsão de pequenos fragmentinhos ósseos e posso ter avulsão de pequenos êmbolos de gordura também. Esses êmbolos, eles podem formar trombos nas artérias, tá? Então, uma das questões e das complicações de pós-fratura são as tromboses, a formação desses trombos que vão obstruir canais de circulação sanguínea, podendo causar complicações, tá? A imobilização prolongada, então, em casos de fraturas em que o médico opte, por exemplo, por não fazer nenhum tipo de redução, nada, e é preciso, porque tem algum problema, e é preciso ficar fazendo tratamento conservador e vai ficar muito tempo imobilizado, uma das questões é reduzir a própria massa do osso e reduzir a massa muscular, tá? É muito comum. Depois de 7 dias de imobilismo, a gente já tem uma redução, uma atrofia muscular, tá? Pequena ainda, que é recuperada com mais facilidade. Quanto mais tempo passa, pior isso fica, ok? Então, a gente acaba tendo essa complicação quando a imobilização precisar ser muito prolongada, tá? Dependendo da área afetada ou do osso fraturado, alguns ossos fisiologicamente, eles já têm um suprimento sanguíneo pequeno, não é muito grande. Por exemplo, na região da mão, o escafoide. O osso escafoide, ele tem, não tem uma vascularização tão maravilhosa assim. Quando eu tenho uma fratura, dependendo do que acontece, ele pode reduzir ainda mais o recebimento de sangue para essa área. E aí a gente tem a necrose óssea. O osso acaba tendo a morte das suas células e aí, às vezes, chega a ter uma complicação tão importante em alguns casos que é necessário pode ser necessário até uma amputação, ok? Então, dependendo do que acontece, deixa eu pegar aqui. Áreas comuns, ó, de necrose. Essa área aqui, de cabeça de fêmur, que também não tem uma vascularização tão maravilhosa assim, tá? Então, pode apodrecer, literalmente apodrece a cabeça femoral, tá? Que é a necrose por falta de vascularização. Ó. Aqui também é um osso que já é difícil de cicatrização por conta da vascularização e ele pode também ter uma necrose, tá? Então, são coisas que podem acontecer, né? Por complicação de uma fratura. E se a gente vai tentar, por exemplo, fazer
essa redução, colocar essas partes ósseas no lugar, a gente pode favorecer isso aqui, ó, tá? Porque eu posso comprimir uma artéria e posso danificar essa artéria a ponto dela não conseguir mais fazer o suprimento de sangue para aquela região óssea, tá? Então, não é para fazer esse tipo de coisa. O que a gente faz, então? Né? Nossa, então o que eu faço de primeiro socorro? Sento e choro? Não, né? Também não precisa fazer isso. A gente vai fazer alguma coisa, tá? O que a gente faz? Primeira questão, eu vou olhar para ver se é uma fratura fechada. Em caso de fratura fechada, eu vou verificar se o local está edemaciado, se está arroxeado, se eu tenho hematoma, tá? Geralmente, a pessoa relata bastante dor, ela tem muita dor, tá? A gente tem duas opções, dependendo da forma que aconteceu essa fratura, o que levou, o acidente que levou a essa fratura a acontecer, eu posso chamar o socorro especializado. Então, por exemplo, é um acidente automobilístico, chama o socorro especializado. Ponto. Precisa tirar do carro, tem que ser tratado como politraumatismo, precisa de prancha, de tudo isso que eu, como socorrista leigo, não terei em mãos, né? Então, eu preciso de um socorro especializado. Caiu da escada de 1,5 metro de altura. Além de você achar que fraturou a perna, porque você tá vendo que tá demasiada, que tá inchada, ele tá relatando dor, ele não consegue mexer a perna, tá cheio de hematoma, ele caiu de uma altura e bateu a cabeça também. Chama socorro especializado, fez um trauma craniano, pode ter uma fratura de coluna. Então, não vou me aventurar a mexer com essa vítima. Ah, foi uma coisa mais tranquila, vai, entre aspas, né? Porque não existe acidente tranquilo, mas caiu lá no parquinho. A criança foi ir pro escorrega, caiu, tá sentindo dor no braço, que caiu em cima do braço, parece que fraturou e tal, mas é possível, não bateu a cabeça, não perdeu o sentido. É possível eu levar no pronto-socorro? Sim, é possível. Eu posso colocar no meu carro mesmo e levar até o pronto atendimento, tá? Colocar no meu carro se for, por favor, alguém próximo de vocês, tá, gente? Não vá colocar pessoas estranhas, porque se acontecer qualquer coisa, vocês estão com um BO do tamanho do mundo para resolver, né? Que aí você tem que justificar e tal. Mas, meu filho caiu, aconteceu, eu mesmo levo no pronto-socorro, tá? Não precisa, dependendo do porte do acidente que foi ou da queda, você não precisa esperar o socorro especializado. Você pode levar. O que pode ser feito, então, para levar até o pronto atendimento? Por exemplo, uma imobilização improvisada. A gente vai fazer uma imobilização, não vai apertar muito essa imobilização para não parar a circulação do local, tá? Geralmente a gente usa o quê? O que a gente tiver na mão? Papelão, madeira, dá para fazer com jornal, com rolo de jornal, de revista. Eu consigo imobilizar o local. Só para dar uma redução de dor até chegar no serviço especializado para ser avaliado por um especialista, fazer os exames de imagem que são necessários ser feitos e verificar qual é a melhor forma de tratamento para aquela fratura, tá? Então, ó, talas, tá? Que eu posso utilizar. Então, um exemplo. Toda vez que eu achei, o cara caiu e parece, né, o local que eu tô percebendo que tá alterado, embora seja uma fratura fechada, eu não tô conseguindo visualizar se tem fratura ou não, ele tá referindo dor aqui na perna, tá inchado, tá roxo, então provavelmente essa fratura aconteceu aqui. O que a gente faz para fazer a imobilização ou o talamento? Sempre eu vou procurar fazer uma tala que fique acima, um pouco acima do local da lesão e para baixo, tá? Então a tala tem que ser sempre maior do que o local que eu acho que ele fraturou, tá? Pegando sempre um segmento para cima, ou seja, uma articulação para cima para eu conseguir imobilizar e uma articulação para baixo,
ok? Então, ó, perceba que a tala vem basicamente até aqui, ó, praticamente até o quadril, tá? Ah, eu não tenho, eu consegui um papelão que vem até aqui, ok, você imobilizou um pouquinho para cima do joelho, já dá para fazer, tá? Ó, então dá para fazer com pedaços de madeira, posso colocar embaixo um lençol, uma toalha e fazer uma estabilização, ó. Aqui, feito com cobertor, lençol, qualquer coisa que eu possa fazer, ó. Aqui, provavelmente, eu acredito que a fratura seja nessa área de tornozelo, imobilizo um pouco acima e até o pé. E depois, ó, para evitar qualquer problema, imobilizo as duas pernas juntas, tá? Então, eu posso fazer isso aqui. Com tecido mesmo, coisa que vocês têm em casa. Lençol, qualquer coisa. Ah, se eu estiver na rua, aí vai complicar um pouco mais. A gente não tem essas coisas em casa, né? Na rua, assim, com facilidade, tá? Ó, membro superior. Isso aqui pode ser feito com um pedaço de papelão dobrado, tá? Faz uma tipóia para ajudar a apoiar o peso, né? E evitar que a fratura piore ainda mais, né? Se é, por exemplo, uma fratura incompleta, por que eu faço a imobilização? Eu não sei se ela é completa, não sei se ela é incompleta. Se ela for incompleta, a hora que eu faço o talamento, eu evito que o próprio peso do braço fique fazendo com que a fratura termine de ser completa, tá? Eu evito piorar a situação de uma fratura que provavelmente existe, ok? Então, além de reduzir a dor para o indivíduo conseguir chegar até o serviço especializado, eu também evito que essa fratura tenha piora. Tá? Por isso que a gente geralmente indica fazer os talamentos. As imobilizações com talo. Em caso de fratura exposta, a gente vai colocar a tala só para tentar não piorar isso aqui ainda. Geralmente a gente pede para fazer o quê? Cobrir essa parte óssea com um pano limpo, tá? Se houver sangramento, eu preciso tentar estancar, se eu tiver uma hemorragia muito importante, põe um tecido limpo em cima do local e pressiona. Lembra, nós já vimos a respeito de hemorragia. Então, eu vou fazer os mesmos procedimentos em relação à hemorragia, se ela existir. Dificilmente uma fratura exposta não tem grande sangramento, tá? Geralmente acontece com grande sangramento, tá? Só que a tala, eu não vou puxar esse pé para cima para tentar colocar no lugar para pôr a tala. Não, eu vou colocar aqui, ó, de uma maneira em que a tábua pegue e apoie o pé aqui, mas eu não vou mexer na fratura. Eu vou imobilizar da maneira que ela estiver, tá? Eu posso até, peguei papelão e faço isso aqui, ó, até dobro o papelão aqui só para apoiar e tentar levar da melhor maneira possível, tá? Nesses casos, a melhor indicação é serviço especializado no local, tá? Até para pranchar e ficar mais tranquilo, tá? Então, ó, em relação à fratura exposta, a gente vai imobilizar o membro do jeito que ele tiver. Não vai tentar colocar de maneira nenhuma. Nenhuma fratura eu posso tentar colocar no lugar, muito menos a exposta, tá? Cobre com um pano bem limpo para evitar que aquele osso fique em contato com o meio ambiente. Por quê? É uma porta de entrada para infecção, gente. Eu tô com uma porta aberta para pegar tudo que é sujeira e levar para dentro do meu organismo. Então, eu tenho um risco de infecção muito importante, tá? Se o socorro especializado demorar muito, você pode lavar o local com água corrente ou soro fisiológico. E secar, que a gente diz, é assim, ó, colocar um paninho em cima, né, só sem friccionar o local, tá? Mas apenas água ou soro, nada mais, tá? E se estiver sangrando muito, vai fazer uma compressão para conseguir, né,
manter aquela hemorragia sob controle para que essa pessoa não sofra um risco de entrar, por exemplo, num choque cardiogênico, né? Um choque hipovolêmico, desculpa. Que é aquele choque em que o coração para de